Pessoal, nós estamos recebendo agora no Conexão Unipam o professor Henrique Miranda. Nós vamos falar a respeito de um tema que influencia e muito na conduta humana, que é a ética. Professor, seja bem-vindo ao Conexão Unipam. E, antes de mais nada, eu quero que você explique para a gente o que é a ética e qual é a diferença da ética com a moral. Larissa, é um prazer estar com vocês novamente no Conexão Unipam e poder falar de um tema tão importante que é a ética. Para nós entendermos bem o que é ética, primeiro é preciso que nós definamos o que é moral. Moral vem do latim mos, que significa costume. A moral está relacionada aos costumes de um povo, de uma família, de uma comunidade. E você tem a ética, que vem do grego ethos, que significa comportamento. A ética seria uma reflexão crítica sobre a moral. Muitas vezes eu tenho algumas atitudes que elas são moralmente aceitas, mas elas são atitudes antiéticas. Mas aquela comunidade específica aceita que isso aconteça. Como é o caso do jeitinho brasileiro, por exemplo, que na nossa moral aceitamos dar um jeitinho sempre para conseguir alguns privilégios. Isso é moralmente aceito, mas claro, é antiético, porque a ética ela trabalha com o bem comum. Tudo aquilo que fere o bem comum, tudo aquilo que não contribui para o bem comum das pessoas são atitudes antiéticas. E o que nós percebemos, professor, é que estamos rodeados, então, de condutas antiéticas, né? Como você disse, o jeitinho brasileiro, por exemplo, de furar a fila do banco, de estacionar o carro em um local que é proibido. As pessoas, muitas das vezes, cometem, né, realizam essas ações e, ao mesmo tempo, criticam algumas outras condutas antiéticas, como, por exemplo, a corrupção, que está, né, tão presente no nosso país. O que leva as pessoas a fazerem isso, professor? Muito bem colocado. O que nós percebemos é que muitas vezes as pessoas ficam indignadas com os grandes escândalos que ferem a ética. E isso nós estamos vivenciando nos últimos tempos como nunca vivemos e vivenciamos antes, não é verdade? Os casos de corrupção, os mensalões, etc. e tal. Ora, claro que isso é uma questão chocante, é óbvio que as instituições elas vivem uma crise de moral, de valores, de ética, mas é preciso que antes de nos indignarmos com as instituições, nós nos indignemos primeiro conosco mesmos. Ou seja, é preciso que antes de olhar a atitude do outro, nós reflitamos primeiro sobre as nossas atitudes. E muitas vezes, no nosso cotidiano, no dia a dia, nós somos extremamente antiéticos. Todas as vezes que eu estaciono o carro em um local que é proibido fazê-lo, eu estou prejudicando o bem comum. Eu posso estar, naquele momento, me beneficiando de estacionar o carro num local cômodo. Mas, com certeza, se ali é proibido estacionar, existe um motivo e não estacionar ali colabora para o bem comum. Nós podemos dizer que transforma em uma corrente? Por exemplo, eu sou prejudicada de alguma forma em alguma situação que alguém cometeu alguma atitude antiética e por isso eu me sinto no direito de praticar também alguma conduta antiética. É isso que torna a sociedade tão volúvel, professor? Claro, esse é um efeito que vai contaminando, né? Se eu vivo em uma sociedade em que as condutas antiéticas elas são a via de regra, então realmente vai acontecer das pessoas se contaminarem. Até porque isso gera também um certo nível de violência. Se eu sofro com a atitude antiética dos outros, existe aí uma propensão a se vingar. E essa vingança ocorre também sendo antiético. E isso acaba criando um ciclo vicioso de atitudes antiéticas prejudiciais ao bem comum. Sim, isso costuma influenciar o comportamento social das pessoas. E é essa perda coletiva, né, dos valores que talvez torne a sociedade mais corruptível e também mais violenta? Quando uma pessoa ela não vê mal na atitude dela, se ela não está convicta de que a atitude dela prejudica os demais, ela faz essa atitude, não sente remorso, não sente arrependimento e continua realizando. Para muitas pessoas, Larissa, obter um benefício numa fila, obter um privilégio em uma instituição é normal, é corriqueiro, não é problema algum. Agora, por quê?
porque a ideia dela sobre ética é uma ideia deturpada que conduz a esse tipo de comportamento. Nós diariamente recebemos, né, notícias em jornais de que o pai matou o filho matou a mãe. Então, a gente pode dizer que há a perda de valores e há também uma mudança nesses conceitos do que vem a ser moral e ética atualmente. Nós vivemos em sociedade e para que essa vivência em sociedade seja saudável, os comportamentos têm que estar balizados por princípios éticos. Ou seja, eu não posso exercer plenamente e irrestritamente a minha vontade quando eu vivo em sociedade. Essa vontade tem que ser cerceada, sim, por princípios éticos. Quando essa ética ela não existe para regular o convívio humano, a sociedade vive toda essa crise que ela está vivendo hoje. A partir do momento que a gente vive em sociedade, é o mesmo de assinar um contrato, né? Nós não podemos ultrapassar os limites. E como que essa situação, professor, que a gente vê que é generalizada, né, tanto no Brasil quanto também a nível mundial, pode afetar as crianças e os filhos? As crianças são diretamente afetadas pelas ações dos adultos, principalmente quando nós levamos em consideração que a criança ela age pelo comportamento espelhado. O adulto é exemplo para a criança. E nós, de certa forma, eu costumo dizer isso para os meus alunos às vezes, nós costumamos enlouquecer as crianças. Nós dizemos para uma criança, não minta, mentir é feio. E na frente da criança, nós mentimos sobre alguma coisa que achamos que não faz mal nenhum mentir naquela ocasião. Nós realmente temos que nos preocupar. Se nós queremos que a sociedade haja com mais ética, é preciso que nós, nas nossas casas, no convívio com as nossas crianças, no dia a dia, nós também hajamos de maneira ética para que essas crianças possam introjetar os conceitos éticos. Às vezes, é muito difícil a gente ver esse exemplo, né? Então, talvez as crianças ficam perdidas, os adultos também crescem com esses conceitos deturpados, além de fazer como uma reforma íntima, né? A gente perceber que realmente a gente não pode fazer praticar determinadas condutas, mesmo que o outro vá fazer com a gente. O que a gente pode fazer, professor, individualmente, coletivamente, para que essa situação realmente faça alguma diferença, mude algo, né? Para quando chegar, por exemplo, no Congresso ou em um âmbito maior, a gente perceba que fez a diferença essa pequena atitude que começou dentro de casa. É que antes de apontar a atitude antiética dos outros, nós reflitamos sobre as nossas atitudes. Larissa, essa questão da bandeira ética é uma coisa muito complexa, porque o ser humano, ele não é bonzinho, ele não é mau. Não existe um ser humano 100% bondade, 100% maldade. O ser humano é a junção dos dois fatores. E muitas vezes nós exigimos dos outros atitudes que nós mesmos não somos capazes de executá-las. Eu vejo isso muitas vezes em relação aos professores. Muitas vezes os professores cobram dos alunos um empenho, um comprometimento que eles próprios não têm. Então, para que eu cobre de alguém alguma atitude, primeiro é preciso que eu exerça plenamente essa atitude. Se eu quero que os políticos eles ajam de maneira ética, se eu quero que o Congresso haja de maneira ética, se eu quero que a corrupção ela desapareça, se é que isso é possível, se eu quero que a corrupção ela desapareça dos mais diversos âmbitos, é preciso que eu seja ético, é preciso que eu não haja de maneira corruptível e corrupta. Então, mudando as pequenas atitudes do dia a dia, é que nós seremos capazes de operar uma transformação na sociedade. Muito bom, professor. Obrigada pela sua participação aqui no Conexão Unipam. Espero que o pessoal de casa tenha gostado deste bate-papo e a gente espera mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. E quero deixar o convite aqui para os próximos programas do Conexão, o quadro Comportamento, que eu vou voltar a apresentar, né? Será um prazer estar com vocês sempre. Valeu. Gente, nós vamos agora então para um breve intervalo, mas você nada de sair daí, porque já já tem mais Conexão Unipam para vocês.